E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje aqui a gente tem muita coisa para falar. O pessoal da esquerda aí tá propondo a necessidade de uma nova frente para combater a direita, os conservadores, o bolsonarismo. O Felipe Neto traz mais uma vez, trouxe dessa vez números para mostrar como o PT está atrapalhando a esquerda. Comentar algumas coisinhas sobre isso. Questão da CPMI das fake news, parece que realmente agora vai ter um fim e a perseguição contra a direita vai acabar. Pelo menos a CPMI, né? Ainda temos o inquérito do STF. Também temos novidades aí sobre eleições, coisas do espectro aí geopolítico internacional, Foro de São Paulo, umas besteiras pra gente falar. Umas notícias boas, parte econômica e, gente, tivemos alguns vazamentos. Durante a semana, o pessoal do Intercept soltou coisas sobre MBL. E nas últimas horas alguém achou aí talvez um gabinete do Moro. Você lembra do gabinete da Joyce? Pois é, né? Parece que tem um gabinete aí do Moro agindo assim meio que nos bastidores e até se encaixa com algumas coisas da Vaza Jato. E a gente vai falar disso daí quando a gente for falar, que já é o nosso primeiro assunto, do Cássio. Porque esse assunto não tem como a gente correr, todo mundo já sabia que iria tomar todos os jornais, toda a mídia, a indicação de Bolsonaro para o STF. A gente já falou bastante coisa, e você fala, pô, ainda tem mais alguma coisa para falar? Sim, temos mais algumas coisas para falar, porque vem saindo mais matérias, vem saindo mais informação, e temos um grupo muito interessante que começou a posicionar de forma assim contundente, que são os lava-jatistas. Antagonista, Cruzoé, Vem Pra Rua, Sérgio Moro, todo esse pessoal, né? Cláudio Dantas, o Mainardi. Umas coisas assim que são bem intrigantes, que eu começo assim a... Isso aqui tá estranho, isso daqui está estranho. Também temos aí o próprio Cássio tentando falar que ele não é um cara assim de esquerda. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que ele tá falando, sobre as visões dele, sobre desarmamento, religião, as besteirinhas que apareceram. Bolsonaro revelou mais algumas coisas, respondeu mais umas questões, mas enfim, tem aqui a introdução, vamos começar para o vídeo não ficar longo e cansativo. Tivemos a matéria aí, CNN, que já falava uma coisa, que era o seguinte: segundo os relatos feitos ao colunista da CNN, o Igor Gadelha, o desembargador tem afirmado que acha um erro celebrizar juízes. Aí ó, Cássio Nunes diz que nunca foi midiático e promete perfil discreto no STF. Isso daqui é uma crítica que muita gente vem fazendo ao STF há muito tempo. O próprio executivo, os congressistas, até pessoas do meio, analista, todo mundo acha bem ruim, que é o STF. Deixou de ser um local de onde a lei era aplicada, onde a gente se julgava as coisas, para basicamente se tornar um palco midiático. Você vê agora, quando tem decisão no STF, todo mundo para assistir. É muito bom, realmente, que o brasileiro se interesse por política, saiba o nome de todos os ministros, mas convenhamos, né? O pessoal passou do ponto em diversas coisas. É só a gente olhar esses inquéritos, atos antidemocráticos, CPMI das fake news, aquelas leis absurdas, aqueles impedimentos como, por exemplo, prisão em segunda instância, que eles suspenderam claramente para ajudar o Lula. Então, cara, o negócio tá meio complicado. Você vê, o Barroso, isso não é nem celebrizar, né? Celebrizar mesmo é o Barroso, que não aguenta ver um microfone, quer dar declarações polêmicas, tecer críticas, ataques à presidência da República, muitas vezes é inclusive repreendido por outros membros da corte, falando, cara, esse não é o nosso papel, sabe? Esse tipo de acusação, de ofensas gratuitas. Então o pessoal do STF deu uma guinada assim, muito complicada. E por hora ele tá falando que ele é contra essa celebrização, né? Não é bem assim. Inclusive esse também é o entendimento do Fux. A gente falou lá quando o Fux tomou posse, que ele falou, ó, o que se depender do Fux vai baixar o tom, o STF vai ficar mais de boa e a gente vai começar a ver algumas coisas acontecer. Eu vou até falar disso daí ao longo do vídeo, mas aguenta aí. Quero falar para vocês aqui, só antes de começar, algumas coisas que sempre vale a pena a gente relembrar, que não é por picuinha nem nada. Continuo achando o Constantino um cara muito interessante, principalmente pro cenário atual, conquistou espaço na grande mídia, defende bastante várias ideias da direita, mas ele não aguenta, né? Vez ou outra ele tem que dar a contribuição dele, sensacional. E aí o Jornal no Ataque fez aqui um compilado de 4 vezes que o Constantino resolveu se posicionar, sabe, mostrando como o Bolsonaro estava errado, porque muita gente está realmente desesperada com essa indicação do Cássio. Então vejam só, em 7 de abril, lá quando o Mandetta estava para sair, Constantino falava, emitir Mandetta agora seria um erro. Ele falava que era como trocar o pneu com o carro em movimento. 24 de abril, a saída de Sérgio Moro. Quem lembra? Saída de Moro é provavelmente o maior erro político de Bolsonaro.
Depois, quer dizer, isso aqui na verdade foi antes, no ano anterior, sobre o Aras. Escolha de Aras para a PGR causará debandada geral na base bolsonarista, mas pode servir para amadurecimento popular. A gente não viu nada disso acontecer, né? Pelo menos nessas 3 ocasiões, o governo não chegou ao fim, não teve debandada no caso Aras, e agora, mais uma vez, o Constantino veio para falar que a indicação do Cássio é o maior erro de Bolsonaro até agora. Então, possivelmente superou o erro de Sérgio Moro, que ele afirmava em abril. Então é aquela coisa, né? O pessoal não aguenta ver uma treta que quer se jogar. Mas, gente, o que realmente está acontecendo? Vamos tentar aqui entender de coração aberto de forma calma. Antes disso, só relembrar também, porque temos aqui o Leandro Ruschel, que tá aí toda hora, basicamente só sabe falar do Cássio. Se juntou aí ao movimento que não existe mais nada a não ser a questão do STF. Parece que todos os problemas se resolveram, só fala nisso agora. Aí você vê, na saída de Moro, as pessoas que criticaram Bolsonaro durante a saída, o Venilto trouxe aqui até a matéria, foram Constantino, Ana Paula Henkel, lá do vôlei, o Leandro Ruschel, Carla Zambelli, que afirmaram que a demissão do ex-juiz é uma perda no combate à corrupção e um possível erro do governo. Falaram várias coisas, a matéria está sendo aqui ainda bondosa, e você vê que na época o Leandro Ruschel apagou o tweet, mas na internet, né, o print é eterno. Ele falava, ó, eu apoio o Moro no STF, um juiz incorruptível pode ser suficiente para desmontar aquela farsa. E aí nas últimas horas, ele tá, além disso, tá inflando um monte de coisa. Ele colocou, por exemplo, um comentário que fica parecendo que o Paulo Guedes está criticando o Bolsonaro. E é assim, ó, furar teto para ganhar eleições é irresponsabilidade. Paulo Guedes. E aí eu falo com vocês, será que isso daí foi realmente uma fala que o Paulo Guedes fez para o Bolsonaro, criticando o Bolsonaro? Quando você pega a matéria completa da própria CNN, o Paulo Guedes faz essa frase em relação ao Rogério Marinho, que está tendo alguns embates dentro da parte da economia. Mas para esse pessoal, sabe, o pessoal está assim tão amargurado com essa decisão, várias pessoas que não estão nem se dando ao trabalho de ouvir algumas coisas, que tá assim, cara, se a gente não parar, refletir e respirar, a coisa não vai avançar, não vai avançar. E olha só isso daqui. Uma das questões que ainda estava em aberto, que para mim aqui é um dos melhores exemplos, é a questão do Batiste. Eu não vi ninguém, desde o início, eu não vi, não estou falando que não teve, explicar qual foi o posicionamento do Cássio na relação do Batiste, explicar como foi toda a situação. O pessoal só falou, ó, ele foi contra o Batiste ser deportado. Só falaram isso. Tá, mas como foi a situação? O que foi que aconteceu? Ele votou como? Como era a votação? Era em relação ao quê? Ele que estava julgando? Como foi a situação? Mostrei outras situações para você nos últimos vídeos. Teve explicação. Não é assim, calma, respira, sabe? Mostrei que muita coisa tem o cenário que a gente deseja, tem um cenário que é o errado por completo e tem um cenário que é constitucional, está na lei. E que várias decisões não foram assim erradas, aquela rasgar a Constituição mesmo, quando a gente, que isso aí é a pior coisa que tem, o ativismo judicial, e também não foi assim puxar o peso para o nosso lado, que às vezes acaba sendo um ativismo, mas é aquela coisa, né? Como é do nosso lado a gente não reclama. Que o Cássio agiu de forma como a lei manda, e a lei nem sempre é a questão, o certo, né? Hoje em dia, em 2020, a gente sabe disso daí, né? Porque tá na lei que deveria ser o certo. Mas, infelizmente, a gente quer o quê? Uma pessoa que cumpra o que tá na Constituição ou que a gente viva esse estado, sabe, de instabilidade jurídica o tempo todo, que a gente nunca sabe o que é que o STF vai fazer. A gente nunca sabe o que eles vão tirar da cachola. E aí, sobre a questão do Batista, ainda não tinha uma resposta. E Bolsonaro deu, ainda falou algumas coisas que eu acho que vale realmente a pena. Um vídeo aqui de 2 minutos, mas vamos ver. Qualquer coisa eu pauso durante o vídeo e a gente faz os comentários. Vale, né? E fica por isso mesmo. Se acusa outra pessoa e fica por isso mesmo. Uma pergunta aqui. A quem cabe exclusivamente a política de extradição? Cabe a mim, Presidente da República. Não cabe a mais eu que decido. Sim. No caso Batista, quem decidiu foi Lula ou foi a Dilma? Um dos dois ali, acho que foi o Lula. Os dois, e mais ainda. Mas foi você que mandou embora, não foi? Chega lá. Mais ainda. Se eu não me engano, o Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão também. Então era uma coisa transitada e julgada, não é isso? Sim. Olha só, eu dou um pause aqui pra gente falar. Questão do Batista, quem foi? Era um cara que gostava de tocar o terrorzinho lá pro lado da Itália, veio pro Brasil. O governo do PT impediu que ele fosse extraditado.
Bolsonaro tá falando. De quem é a decisão disso? A decisão em geral do presidente. E ele falou que o STF também julgou a situação. E já estava transitado em julgado. Bolsonaro tá falando isso daí. Então, olha só. Ele vai falar agora da participação do Cássio na história. E depois apareceu alguém deu entrada na justiça comum, né, lá para a primeira, segunda instância, não sei, da entrada, pedindo a extradição dele. E o desembargador, que não foi o Cássio, falou que era um assunto pacificado. A política era privativa do presidente, Lula, ele decidiu que ficava no Brasil, o Supremo tinha decidido. Em consequência, não pode juiz de primeira ou segunda instância modificar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E o Cássio integrava essa turma. Ele acompanhou o relator. Então, por causa disso, ele agora deu decisão para ficar no Brasil. Mentira! Então vejam só, o que é que o Bolsonaro está falando? É decisão do presidente, o presidente colocou, o STF fez transitado de julgado. Aí uma pessoa foi lá, deve ter reclamado, tipo assim, tem um pessoal da direita, foi lá, abriu uma queixa no Ministério Público ou para um juiz de primeira instância, e o juiz de primeira instância meio que levou a situação acima, chegou lá no TRF. Mas e aí, pessoal? Quantas decisões do próprio Bolsonaro, às vezes, o juizinho de primeira instância vai lá e derruba? É isso que a gente quer? Vocês já acham certo? Quando é contra Bolsonaro, não, aí não pode. Agora, quando é outro presidente, aí pode. Aí é aquela questão, a gente vai estar do lado do que está na Constituição, na lei, ou a gente vai estar assim, pô, cara, isso sabe? Vocês entendem como essa questão é complicada? Olha como tem uma explicação às coisas. A questão é, quantos foram atrás de tentar ver a explicação da situação? E olha só o que o Bolsonaro ainda tem a falar. Eu lamento muito uma autoridade lá do Rio de Janeiro, né? Que eu prezava muito. Tá me criticando muito com os videozinhos, me xingando, tudo quanto é coisa, porque eu escolhi para ir para o Supremo e tá mantido o nome dele, a não ser que tenha um fato novo, gravíssimo contra ele, né? Pelo que tudo indica não tem, que eu vi muita vida dele também. Ele vai para o Supremo. Agora, é uma covardia que estão falando com ele, fazendo com ele. Que tal eu indicar o Sérgio Moro para o Supremo? Não, mas espera aí, calma. Se eu não tivesse pedido demissão, ele estaria comigo até hoje, e vocês estariam, muitos de vocês, falando, é o Sérgio Moro para o Supremo, ou não tem reeleição em 22, ou não era isso? É verdade. Mas mudou tudo. Então tem uma coisa. A Sabrina não sabia que ela caiu. A máscara. O boneco dele já tá até enterrado. Espera aí, pessoal, vamos lá. Ou vocês confiam em mim, eu não confio. Confiamos. Certo? Não contigo. Eu não acho nem que Bolsonaro precisa falar assim, ou vocês confiam em mim, ou vocês confiam ou não confiam. O que eu acho interessante é o seguinte, ou a gente amadurece, a gente respira, a gente tenta buscar informação, em vez de comprar a primeira coisa que saiu, o cara é o pior pessoa do mundo, agora é o caos, o Brasil acabou. Teve gente que desativou o perfil, teve gente que falou, eu vou votar nulo em 2022, Bolsonaro agora é só o menos pior. Começou vários posicionamentos que eu falei, cara, gente, pelo amor de Deus, sabe, 6 anos atrás, 2014, Dilma estava sendo reeleita, ali pra mim tinha acabado, e não acabou, Bolsonaro agora tá no poder, tudo indica aí, a não ser que alguma coisa aconteça aí de sobrenatural, tá reeleito até 2026, direita crescendo, a esquerda tá preocupada com o nosso crescimento, respira, meus amigos, respira, e olha só o seguinte, o pessoal falando, não sei o que é Bolsonaro. Quando o Bolsonaro falou naquele vídeo que já tomou umas tubaínas no passado, o próprio Zé Maria Trindade fala o seguinte, 19 segundos só, último vídeo que eu vou passar e depois recebeu críticas pesadas, até de aliados. Disse que muita gente ali que estava entre os indicados saiu com a negativa e atirando no Cássio, que é um aliado antigo do presidente, desde os tempos de deputado federal que o presidente Bolsonaro conversava com o Cássio Marques. Então, tipo assim, é um cara que Bolsonaro não conhece de hoje, ele conhece desde o tempo que ele era deputado, então tem aquela conversa, tem assim um tranto, já que sabe um pouquinho, e você vê, é um cara que Bolsonaro tem acesso, não chegou agora, alguém apresentou, já vem com toda aquela pompa, então, olha só, não é assim, calma, não apareceu do nada esse nome não apareceu do nada. E olha o que o Diego diz o seguinte, o Ives Gandra Filho, que muita gente está falando, foi assessor especial do Gilmar Mendes, e foi indicado pelo FHC para o cargo de ministro do TST. Concordo que ele seria um excelente nome, mas a questão é a seguinte, a direita, purinha, iria ignorar os fatos acima? Não é um ataque, é uma proposição de reflexão.
Um monte de gente falou, ele foi o Cássio foi indicado pela Dilma. O Cássio foi indicado pela Dilma. Tá, o Ives Granda foi indicado pelo FHC. Dá um pouco, eu acho que é realmente um pouco melhor. Não acho que o FHC seja tão miserável quanto a Dilma. A Dilma não tem condição. Pô, foi assessor do Gilmar Mendes. Então calma, galera. Calma. Vamos respirar. E aí teve a matéria, saiu na Veja aí, ele falando um pouco da vida dele, os posicionamentos. Ele soltou, mas eu acho que ainda dá para explorar. Dá para explorar mais e ir atrás para tentar entender um pouco mais desse cara. E quero deixar claro, não estou defendendo, não estou falando que é um nome bom, que é um nome que vocês têm que abraçar, não estou falando que vocês têm que parar de criticar. Desde o primeiro vídeo que eu fiz, eu estou falando. Eu não vou me posicionar falando é esse ou não é, esse ou não é. Eu acho que aí cabe muito mais ao povo. Eu acho que nessa situação, principalmente diante desse panavoe que está sendo criado, eu acho melhor, sabe, sei lá, canais, jornais, influenciadores, tentar no máximo trazer informação e deixar que o povo decida por ele mesmo. E aí só uma matéria na Veja falando armas, legião e medalhas militares, o lado conservador do Cássio. E fala o seguinte, ó, escolhido por Jair Bolsonaro para ocupar a cadeira de decano do Celso de Mello no STF, o desembargador Cássio virou alvo da ala ideológica do bolsonarismo, que viu na sua escolha a força do lobby do Centrão. Eu vou comentar sobre isso depois, esse parágrafo é bem interessante. Ciente de que a chegada do Senado não será tão suave quanto gostaria, Nunes preparou uma espécie de biografia conservadora para conquistar os senadores bolsonaristas mais desconfiados. O desembargador vai mostrar também que compartilha de algumas paixões do bolsonarismo, arma, legião, universo militar dos batalhões. E aí falava que ele é CAC, no caso ele é esse pessoal, né, colecionador, atirador e caçador esportivo. Fala que em 2012 ele ganhou medalha do Exército, pacificador por serviço prestado à instituição. Em 2013 levou aí a Ordem do Mérito da Aeronáutica, também por reconhecimento de serviços. E aí depois fala que ele estudou, vem aí de origem, passado escola católica, que é o colégio de padres diocesanos de São Francisco de Sales, em Teresina. E aí ele fala, além das missas semanais e preparação de catequese, o colégio manteve a formalidade dos trajes dos estudantes com origem na farda militar. O desembargador manteve o hábito de frequentar a Eucaristia mesmo após a sua formação. Óbvio, frequentar a igreja não significa muito. A gente sabe aí que tem a teologia da libertação na igreja católica, que é extremamente ligada à área comunista, mas tem aqui algumas informações. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento é informação, tentar entender com quem a gente está lidando, quem realmente é o Cássio, e não essa imagem caricaturada que estão criando. E aí, quero voltar nesse primeiro parágrafo, que esse daqui, para mim, é uma das coisas mais interessantes. Venho falando há um certo tempo da importância da direita parar de pequenas picuinhas, parar de assim, não sei quem não é tão bom, não sei quem falou isso, olha só, Eduardo Bolsonaro está tirando fotos com Paula Marisa, um youtuber, vocês não aprenderam em 2022 que youtuber não presta, não sei o que, e ela agora quer ser candidata a vereadora. Então um monte de discurso que no final das contas não agrega em nada, sabe? Em vez das pessoas tentarem promover nomes melhores, só querem criticar, sabe? Aquela autofagia, querem acabar com o movimento. E aí você vê que a direita, até hoje, não tem assim uma certa unidade. É difícil perguntar o que é a direita brasileira, o que é que a direita brasileira realmente assim defende. E com isso, essa falta de união, de unidade, acaba impactando também na falta de um lobby, ou então de um lobby fraco. E aí, o que é que essa matéria diz? Que nosso lado meio que ficou chateado com a força do lobby do Centrão. Não sei se foi o Centrão que realmente indicou esse nome ou não. Agora, a questão é notório que o povo, sabe, o bolsonarista mais aguerrido, não queria esse nome. E por que isso aqui é interessante? Lá em junho, julho, o Felipe Martins estava falando exatamente disso, que a direita precisa respirar, sabe, olhar para a situação de uma forma maior, entender o mecanismo decisório de Brasília, como as decisões são tomadas, e entender que os conservadores, né, essa ala ideológica bolsonarista, são apenas um dos grupos que são ouvidos diante das tomadas de decisões. E o Felipe falava o seguinte, só somos um e a gente tem que aprender a como se tornar a maior força ou talvez uma das forças mais importantes na hora de tomada de decisões. Então, enquanto fica nessa daí, só reclama, um reclama do outro, picuinhas
E por aí vai. Aí acontece a coisa dessa, uma indicação pro Supremo, e a gente fala assim, pô, cara, e aí, pô, ninguém nos escuta. Falta força, falta lobby, falta trânsito. A direita até hoje, inclusive, não tem nem um único jornal. A gente tem revista, a gente tem análises, comentários políticos, mas assim, um jornal. Tem um jornalista lá dentro, sei lá, da CGU para saber os pormenores, o que é que vai acontecer, o que é que não vai, dos bastidores. Não tem. A gente tem que se recorrer à matéria da Veja, a gente tem que recorrer à matéria da Globo, matéria do Antagonista, para a gente poder saber o que está acontecendo. Aí, normalmente, o que a gente faz? A gente lê a matéria, retira esse filtro de esquerda, né, esse viés ideológico, e fala, não, o que tá realmente está sendo comentado é isso daqui, ó, pronto. Mas até hoje não tem. Então a direita aqui, ó, força do lobby. O Centrão tem um lobby muito forte. A direita precisa aprender, ó, precisamos de um lobby, precisamos de mais união na parada. E aí o Oliver também fez uma reflexão interessante e fala o seguinte, ó, ora, acho importante a crítica sobre o Cássio, porém, creio que não se deve gastar todas as energias com isso, mas as pessoas estão falando, mas ele vai ficar 27 anos, etc. Pergunta, e a sua vida? Já tem planejamento para os próximos 5 anos? Ou você não tem objetivo nem para o próximo mês? Prioridades. E várias pessoas que eu sigo, cara, a maior parte do material dos vídeos eu pego de vocês, no Twitter. Pô, a galera comunzona mesmo, perfis pequenos estão comentando, vou ver nas notícias que tá em alta. Tá todo mundo só falando de um assunto, como se tudo, sabe, acabasse. Ninguém sequer comemorou um pouquinho essa pequena vitória que pode ser o fim da CPMI das fake news, que a gente vai falar aqui hoje. E aí, gente, tem algo muito interessante acontecendo, que é os lavajatistas. Olha só isso daqui. Olha só como as coisas começaram a ficar meio claras, né? Começaram a sair já várias coisas sobre o caso no início, e eu acho que ninguém se perguntou o seguinte, de onde vieram todas essas informações? Sabe, quem foi que já sabia disso daí? Quem foi que sabia que era o cara da lagosta? Quem que sabia dessas coisas? Parece ser um trabalho que, não sei, bem a cara do Antagonista. Só um palpite. E aí a Sarita fala o seguinte, ó, já existem provas documentais da existência do gabinete do ódio desses aí. O caminho do briefing passou de novo, sempre alinhadinhos na narrativa combinada por WhatsApp. E você vê, ó, o bolsopetismo e os bobos que nunca decepcionam. Aí vem pra rua. Nos vemos em breve nas ruas. Bolsonaro petista. E muitas pessoas falando bolsopetismo, Bolsonaro petista. Você vem pra rua, parceiríssimo aí no Antagonista, Sérgio Moro. O Moro tá até fazendo uma live aí recentemente com o Rogério Schecker. Aí você vê, ó, Bolsonaro petista subiu lá, Trend Topics. E aí o Igor trouxe lá umas coisinhas bem interessantes. Ele fala o seguinte, ó, peraí. Quer dizer então que Sérgio Moro possui um gabinete em conjunto com o Vem Pra Rua? É isso? Vamos subir a hashtag Bolsonaro petista? E você vê, ó, grupo de WhatsApp, apoiador de Sérgio Moro, e diz o seguinte, ó, grupo fechado para recado importante da nossa coordenação nacional, comunicado importante. Bom dia, pessoal. Hoje vamos subir a hashtag Bolsonaro petista. Ontem fiquei conversando até de madrugada com o Vem Pra Rua, e achamos que isso é o que mais revolta o gado. O pessoal está se aproveitando da situação para gerar problema. Será que várias dessas informações que estão saindo, ele não é santo, tá longe de ser um santo Cássio, mas será que não tem assim um dedinho para criar, sabe, discussões, caos dentro da direita? E aí você vê, ó, você bota a hashtag Bolsonaro petista, você vê que eu venho pra rua, mais coisas. Caio, ó, eu vendo a tag Bolsonaro petista subindo, querido diário, fazendo piadinha. Canta desesquerdizadora, é um perfil assim mais alinhado ao Sérgio Moro. O 17 ficou de 4% e virou 13%. Bolsonaro petista, guardião da justiça, fotinha de Sérgio Moro, aí bota aquele discurso quase Nando Moura. Enfraqueceu Lava Jato, sancionou leis pró-corrupção, entregou cargos bilionários ao Centrão, ajudou a enterrar pela segunda instância, interferiu na PF, petista na PGR, amigo do Toffoli no MJ, aliado de Gilmar na AGU, petista no STF, Bolsonaro petista. Lula com Bolsonaro vice. Aquela velha narrativa. E ainda sobre aquele grupo, a Raquel Delage traz o seguinte, ó. Quer entender quem está fomentando as críticas ao presidente? Vê isso daqui, ó. Aí eles já estão comentando. O gado está muito bravo. Temos que agir antes que a raiva deles passem. Tem que ser imediato. Coloca aqui umas fotos, ó. Como eles estão, vamos nas redes sociais falar que Bolsonaro traiu eles, traiu o Brasil. Espalhem isso.
Bolsonaro traidor. É a chance que temos de elevar o nome do nosso querido Dr. Moro, mostrando quem de fato é traidor. Não estão vendo só como é as coisas? Estão vendo como é que se dá as coisas? Muitas críticas. Tem coisa que realmente tem que ser criticado, mas tem algo assim que parece que não é tão orgânico, né? Parece que tem algo que, não sei, parece que está assim, sendo manipulado por alguém. E aí, meus amigos, durante a semana, foi o que eu falei para vocês, tivemos aí vários vazamentos no Intercept, 3 matérias sobre o pessoal do MBL, que falava como o MBL vinha agindo, compactuando coisas, fazendo algumas coisinhas. Um dos assuntos dele é isso daqui, ó. A ideia era aproveitar a bagunça do governo Bolsonaro para manipular quem fosse preciso. Fala de manipulação. Falavam sobre comprar partido, comprar uma legenda aqui, ó. Veja como o fundador do MBL, Renan Santos, cogitou comprar assinaturas para driblar a legislação eleitoral. A manobra é ilegal. A fala foi trocada durante conversa em que líderes do grupo discutiam criar um partido político para o movimento. Então falavam várias coisas, isso, aquilo, outro. Mas o que é que isso aqui tem a ver com o que está acontecendo? Vejam só. Olhem só quem aparece nos diálogos do MBL. Em outro áudio, Renan Santos conta aos colegas ter sido procurado pelo jornalista Cláudio Dantas, do site O Antagonista, que ele trazia uma dica para ironizar Carlos Bolsonaro. E aquela situação, sabe, para gerar uma história da rachadinha do Carlos, uma coisa que saiu lá no início do ano, e no início do ano, acho que no ano passado até, e você vê que a mídia surgiu com esse assunto, sei lá, nos últimos meses, acho que no último mês. A mídia trouxe esse assunto, mas o Cláudio Dantas também já estava sabendo. A gente se questiona, como é que Cláudio Dantas sabe? Pô, na vaza já do Sérgio Moro, não faltaram, né, conversa de WhatsApp entre Deltan Dallagnol e o Cláudio Dantas, o Mainardi e o Dallagnol e outros procuradores da PGR, esse pessoal todo. Então você vê, o pessoal antagonista sempre tramando conversinhas. Aí você vê, pô, vem pra rua, próximo antagonista, aquele grupo, a Coordenação Nacional, estava falando com Vem Pra Rua. E você vê, né, como o antagonista se aproveita dessas situações para causar o caos. Na verdade, o antagonista ganha dinheiro, não antagonistas, mas vamos falar assim, quem mexe com a bolsa de valores adora o caos, né? O sobe e desce, ganha muito dinheiro. É só uma coincidência, né, que a Empíricos é dona de 50% do antagonista, e nos episódios da série de Sérgio Moro a gente viu a bolsa, né, subir e descer, que muita gente ganhou bastante dinheiro com isso. Então, depois você vê o próprio Salsicha falando, não sei o que lá, ainda mais que você tem essa informação do Dantas. Então, a gente tá vendo algo assim, um pouco similar acontecendo. E aí, olha só o seguinte, principalmente para quem tá muito chateado com a situação e tá pensando em votar nulo em 2022. O MBL fala assim, ó, tem fã de político que agora, com essa indicação ao STF, diz que vai desistir da política. Uma pena, o MBL não vai desistir. Último ano teve campanha de dislike fake news contra nós, mas continuamos firmes lutando pelo Brasil. Balela, eles não lutam pelo Brasil. A grande questão é, o MBL não vai desistir, gente. A esquerda não vai desistir. Nenhum desses grupos que vocês repugnam irão desistir. Então, se você desiste, é só você que está desistindo. É só você, cara. Então, reflete por tudo que está acontecendo. E aí, olha só o antagonista. Cássio no STF. Senadores lavajatistas prometem sabatina firme. Os lavajatistas estão muito incomodados. Será que um dos motivos é esse daqui? Moro apagou comentários sobre indicação de Bolsonaro para o STF. Falou bastante aí, né? Sem citar nomes, mas falou muita groselha. E o Cássio, que deve aí assumir como ministro, ele deve julgar, na segunda turma, a ação que pede a suspeição de Moro na condenação de Lula. E relembre minha memória, esse inquérito aí, né, que o Celso de Mello é relator, que é da questão aí de Bolsonaro interferir ou não na PF, que inclusive está dando espaço para Moro fazer perguntas. Se eu não me engano, se Celso de Mello sair, a pessoa que entrar também vai ficar com esse inquérito, né? Então, talvez o Cássio também fique na frente disso. E a gente sabe que Moro mentiu, porque Bolsonaro não interferiu na PF. O próprio Valeixo falou disso daí. Acho que o antagonista realmente tem alguns motivos, né, para estar preocupado pelo Sérgio Moro. Mas, por exemplo, cadê o antagonista para falar isso daqui?
para criticar a Gabriela Hard? Não vai, né? Porque ela é a sucessora de Sérgio Moro, é ligada aos lavajatistas. Questão lá de Lula, após 5 anos, justiça reconhece legalidade de palestras. Não, foi legal, as palestras do Lula foi legal. Aí você vê, ó, Gabriela Hard, amiga do biografado, manda devolver mais de 4 milhões ao chefe aí da Sorcrim. Fizeram tudo rápido, viciaram os processos e agora o Lula está recebendo de volta tudo o que ganhou de forma ilícita. O dinheiro público que foi investido nessas operações está perdido. Diz, ó, a Lava Jato também admitiu a ausência de prova suficiente de crime no recebimento dos valores pelo ex-presidente. A magistrada autorizou a liberação de metade dos 9,3 milhões de reais que estavam bloqueados em uma conta do petista. A decisão foi dada no processo que analisa o espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Cadê lá a matéria do antagonista reclamando, falando que ela é incompetente, que ela chutou pra cima a pauta anticorrupção? Cadê? Não tem. Tem muita coisa acontecendo, mas parece que agora o único assunto importante é o Cássio. Aí você vê, ó, tá aqui, ó, eu quero Moro no STF. Eu quero Moro vendo o sol nascer quadrado. Posso falar isso também? Posso, eu tô fazendo aqui meu vídeo também. Faz o teu vídeo aí, Maynard. É só teu vídeo. Faz, chora aí, chora mais. E aí teve uma matéria que, essa aqui vale comentar. Isso aqui tem umas coisas bem interessantes, já para chegar quase no fim desse assunto aqui. Olha só, Mário Sabino, esse homem másculo aí, ó, bonito, olha para esse rapaz. Não dá vontade de dar um beijinho nele na bochecha? Na bochecha. Ponha na mesa, né? Aquela expressão popular. Vamos ir pro Fux. Aí vamos ver essa matéria. Não é segredo que Gilmar Mendes se considera o verdadeiro chefe do Poder Judiciário. Já falei para vocês. Esse movimento de Bolsonaro de ir conversar com o Gilmar, naquela, pô, Gilmar, tô com o nome, o que você acha? Pô, o cara aqui, não sei o que, ó, quero jogar, um cara discreto, tá vendo? Eu tô abrindo mão de colocar um cara bem na direita, vamos ficar em paz. Bolsonaro foi conversar com um cara que é uma dura realidade, é um cara que basicamente comanda o Poder Judiciário brasileiro. É o cara mais forte no Poder Judiciário. Então você vê, Bolsonaro já foi com o cara. O pessoal aí, mais das internas, falando, ó, isso daí aparentemente indica um apaziguamento nas relações com o STF. Aí você vê, ó, outra pergunta. Quem o senhor acha que estimula as críticas ao senhor nos jornais pelo fato de apoiar a Lava Jato? Isso é uma pergunta pro Fux, né? O mesmo personagem que assula colunistas a atacar Luiz Roberto Barroso, outro apoiador da operação, e Luiz Edson Fachin, relator dos processos abertos no âmbito da operação. Então você vê, você tem, claramente, existem divisões no STF, o Fachin e o Barroso estão de um lado, é bem progressinha e esquerdinha, muito mais do que o próprio Toffoli. O Toffoli, inclusive, votou aí para Dilma cair no impeachment na época, e o Fux aí tá também mais se pendendo. Então você vê, Bolsonaro tá indo na operação contrária aos lavajatistas. E aí, eles estão falando da questão do STF e tudo, e por aí vai, como pode ser usado, e ele fala da questão do inquérito, desses inquéritos criados pelo Alexandre de Moraes. E o Toffoli diz, ó, um desses inquéritos, quer dizer, esses inquéritos, ó, também serviu e ainda serve para domesticar Jair Bolsonaro. E o lado oculto da domesticação, que já não era tão oculto assim, ficou mais evidente com a bênção para o senhor K. Falando o quê? Falando assim que Bolsonaro tá tentando realmente colocar panos quentes. Tava todo mundo aí insatisfeito com o STF, com as coisas que vinham sendo feitas. E agora a coisa que não, o Bolsonaro falou, velho, vamos baixar o tom. E essa baixada de tom tem tudo a ver com o Fux. Você lembra daquela primeira matéria de ser discreto? Quando o Fux tomou posse, eu falei, ó, gente, eu conversei com o pessoal em Brasília, ligado, que tem acesso a pessoas no STF, assessores de ministro, e falou que o entendimento atual é o quê? Bolsonaro até conversou com o Fux e falou, ó, galera, não dá, do jeito que tá, não dá. Paulo Guedes conversou com o pessoal, teve conversa executivo, legislativo, judiciário, e falou, ó, a gente não vai tentar avançar com as pautas conservadoras, beleza, agora vocês também não vão avançar com essas pautas progressistas, de esquerda, a gente tem que focar nas reformas. O Fux falou, não, beleza, vamos baixar o tom, vamos tentar aqui botar para esses inquéritos, não vou arquivar, vou sentar em cima, nunca se sabe, ficar de boa, e vamos tocar, até porque, se não tiver reforma, impacta o orçamento brasileiro, inclusive impacta aí no quanto dinheiro o STF pode gastar, e ninguém quer perder regalia cortando a própria carne. E aí, olha só essa matéria aqui, ó, olha só esse final. A introdução foi relativamente longa, mas a conclusão será curta. Ponha na mesa, né? Bote para torar, ministro Fux. Repito,
A minha primeira sugestão é deixar claro a Bolsonaro que vagas no STF não podem ser objeto de negociação com outros ministros no tribunal. Ou seja, o próprio antagonista, pessoal, já reconheceu que Bolsonaro não colocou um cara de forma aleatória. Tem algo acontecendo. Bolsonaro espera algo de troca. Bolsonaro espera algo de troca. O que é que tá vindo por aí? São perguntas que era pra gente estar sendo feitas. Mas todo mundo caiu no bait do petista indicado pela Dilma. E lá no final, ele vai dar vários conselhos e fala o seguinte: ó, como sou maníaco por conselhos, ouso dar um terceiro conselho. O senhor deveria abrir um inquérito de ofício, agora pode, né? Outro similar a esse daí que a gente tá vendo, para investigar se políticos e gente próxima a eles minam a credibilidade do STF, tentando interferir em ações que correm no tribunal. Nomeie Luiz Roberto Barroso para conduzi-lo. Que tal? Ainda tá mandando o Barroso. O pior dos ministros. É o cara mais à esquerda do STF. Ele quer colocar o Barroso. Que coisa contra o STF, fake news, diversas coisas. O Barroso tá no TSE. O Barroso que tá com Átila, Felipe Neto, com as agências de fact-checking. Olha só. Olha a que ponto o pessoal que tá criticando as decisões de Bolsonaro está indo. O que eles almejam. Será que isso daqui é pra olhar todo mundo que fala do mal do STF ou só pra olhar a direita? Vai vendo os interesses desse pessoal. E falando no Barroso, olha só. Olha onde é que Barroso tava. Ele está no prefácio do livro da Ilona Sabó, sobre segurança pública. Imagina o que é que eles estão defendendo aí. O STF que suspendeu a operação no Rio de Janeiro. Imagina. A Ilona Sabó, desarmamentista, colocou lá, o pessoal pediu pra sair, era impossível ela ficar no governo. Amiga de Sérgio Moro, fotinhas com Jorge Soros e Fernando Henrique Cardoso. Aí o Barroso tá aí, ó, fazendo o prefácio do livro dessa mulher. O Barroso é um problema muito grande, muito grande. E aí, gente, olha só isso daqui. Aquela matéria que saiu aqui no Antagonista, não saiu nos páginas da direita, eu compartilhei essa matéria. Teve gente que nem leu a matéria lá no Twitter e falou assim: não acredito que você está compartilhando o Antagonista. Eu falei: uai, 90% dos meus vídeos eu trago com a matéria do Antagonista, a direita não tem fonte. Já é uma coisa pra gente reclamar. Segundo, olha o título: Centrão prometeu a Bolsonaro enterrar a CPMI das fake news. Aí o pessoal nem abriu a matéria e tá falando o seguinte: eu não acredito que trocamos uma vaga no STF por essa CPMI. Eu falei: rapaz, não acredito, cara. A galera não tá nem lendo a matéria. Olha só. O Antagonista ouviu o integrante da CPMI com trânsito no Palácio do Planalto que líderes do Centrão prometeram a Jair Bolsonaro enterrar de vez a comissão. Foi o Centrão que prometeu. Após a aproximação, né? A promessa teria sido feita ao presidente pelo deputado Ricardo Barros ao assumir a liderança do governo na Câmara. Ou seja, não tem nada a ver com o STF. Tá no segundo parágrafo. No segundo parágrafo da matéria. Veja só. E o pessoal tá falando: não, quer dizer que trocamos a vaga no STF por isso? O pessoal não parou para ler a matéria. Os trabalhos da comissão foram suspensos no início da pandemia, lá pelo Davi, e o Davi Alcolumbre, sempre que questionado sobre o assunto, responde dizendo que não há condições técnicas. Não tem condição técnica, mas em tese aqui fala, a CPMI poderia ser reativada com retorno das atividades presenciais, o que já ocorreu parcialmente no Senado. Então, teoricamente, tem condição técnica, mas parou. Muita gente criticava, exigia do governo: temos que acabar por fim na CPMI, isso, aquilo, outro. No dia que a CPMI, o pessoal sai a notícia que tá para encerrar, vai ser enterrada de vez. Agora não, agora não presta mais. Um monte de gente falou: não, essa CPMI já tava no saco já, coisa. Essa CPMI iria dar ruim pra Joyce por Frota. Será mesmo, gente? Olha quem tava aqui, ó, na lista ainda para ser convocado. Entre os requerimentos que estão pegando poeira na comissão está a da convocação do vereador Carlos Bolsonaro. Queriam chamar de Carlos Bolsonaro. Tem um Facuri na lista, empresários da direita, políticos da direita, pessoas da direita, mas o pessoal nem para isso. O pessoal tá com o coração muito amargurado. Aí você vê, ó, não pode ter negociação com outros ministros. Carlos Bolsonaro e Bolsonaro traz a mesma matéria, ó. Urgente, de virada, STF autoriza governo vender refinarias da Petrobras sem passar pelo Congresso. E o Bolsonaro diz, ó, parabeniza o STF, que no dia de ontem, por 6-4, autorizou a Petrobras liberar a venda de refinarias sem o aval do Congresso. Tá andando. Olha a questão das reformas, do Brasil andar pra frente,
apaziguou. Será que no dia normal esse pessoal ia dar uma vitória para Bolsonaro nessa situação? Não sei, né? E 6-4, porque um tá de... Não sei se já votou para realmente votar com o Celso de Mello, tá naquele vai não vai. Podia ser 5-5, né? Era para ser 6-5, na verdade. Alguém não votou, talvez. Não sei. Aí você vê, ó, em respeito ao ministro Celso de Mello, aguardaremos sua aposentadoria oficial em 13 de outubro para realizar a sabatina do indicado à vaga no STF. E depois disse que está aguardando uma mensagem aí, basicamente da Alcolumbre, Simone Tebet. Ela que estava criticando ferozmente as indicações prévias de Bolsonaro. Mendonça, o Jorge, o Noronha, isso aí não passa de ET1. Ela se diz opositora de Bolsonaro. Agora não, em respeito, dia 3 aí, manda aí quem coisa. O clima em Brasília tá baixando. Depois de 20 meses de governo, o Bolsonaro realmente agora está começando a conseguir governar, está sendo discutida muita coisa, as reformas começaram a ser discutidas. Galera, vamos olhar a figura um pouco maior, nem tudo assim tão simples. E aí, mudando agora para a gente falar de eleição, olha só, né? Começaram a ser as pesquisas, Russomano em São Paulo com 26% e Covas com 21%. Não sei se eu comemoro, eu espero que sim, né? Cara, eu não consigo acreditar. Covas eu realmente acho que não tem condição nenhuma. Acho que o Russomano é melhor, inclusive porque dizem que o Covas, ainda que ele seja eleito, dizem que ele não tem condições físicas de terminar o mandato e ele ficaria pro parceiro dele aí que é do DEM, partido de Rodrigo Maia. E você vê, ó, Boulos com 8%, meu Deus do céu, Márcio França com 7%, Joyce amargurando aqui com 1% dos votos. 1%. É brincadeira isso, a Vera do PSTU tem mais votos do que a Joyce. E aí, falando de eleição, o importante mesmo é esse daqui, ó. Ali foi só para falar da cidade de São Paulo. Esquerda. O Felipe fez lá uma postagem que desagradou inclusive algumas pessoas da esquerda, que ele fala o seguinte, ó. O PT até agora nas eleições para prefeito nas capitais, ele só botou aqui capital, colocou os estados. Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, colocou os estados. O único estado que o PT está concorrendo e está forte, que está indo para o segundo turno, é no Ceará, com 23%. E aí o Felipe avisa que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e Pará, o PT está apoiando outro partido, outra chapa. E diz o seguinte, ó, apenas uma capital o PT aparece em segundo lugar e com grandes chances de segundo turno, que é Fortaleza. Qual seria o resultado disso? Seria o antipetismo ou tem outra coisa? Agora vejam que interessante. Ele fala o seguinte, ó. Nas 4 capitais, onde o PT decidiu apoiar a Frente Ampla e não lançar candidato, já temos pesquisas, que é Porto Alegre, São Luís, Belém. Coincidentemente, em Belém e Porto Alegre, os candidatos da Frente Ampla estão disparados em primeiro lugar. Edmilson Rodrigues e Manuela Dávila. Eu fico preocupadíssimo em saber que Manuela Dávila está disparada em primeiro lugar. Eu não quero crer nisso. Não estou aqui indicando que o PT deveria fazer isso ou aquilo, só estou levantando números e vendo o que está acontecendo pelo país. Ao que tudo indica, a união via Frente Ampla, sem o protagonismo do PT, parece que pode dar bons resultados. Vamos ver. Como era esperado, já estou recebendo xingamentos todo tipo de impropérios de diversos militantes, mesmo sem ter feito qualquer julgamento de valor, apenas apontando números e estimativas. Quando apenas números te fazem perder a cabeça, é porque a coisa tá feia. Ou seja, uma parte da esquerda já acordou que, cara, não dá para ser mais o PT. Acabou a era PT. O pessoal hoje em dia tem mais força que o PT. Mas o PT ainda insiste. Então também estão tendo confusões por lá. Desses dois lados, direita e esquerda, o primeiro lado, que deixar as picuinhas de lado, focar no resultado final, falar assim, não, vamos focar aqui em resultado, vamos focar em vencer, ter vários deputados, vários senadores, vários governadores, cara, vai sair na frente disparado. Porque vocês estão vendo o caos que está na esquerda e o caos que a direita sempre foi desde o início. Então vão vendo, eles estão fazendo autocrítica, não é a primeira, não é a segunda. Estão começando a refletir, eles perderam. Isso daqui foi o que eles fizeram na década de 60. Eles perderam, a revolução lá do Jango não deu certo, eles pararam. E aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Naquela época eles estavam pensando. Eles foram tomar o poder 40 anos depois. Então agora já tem uma galerinha que sabe, não vai ser agora, mas quem sabe daqui a 10 anos a gente possa voltar. Vamos tentar criar, né, uma base. E aí você vê, ó, uma petista, a Tainá até candidata, tá aqui, ó. Poxa, Felipe, as pessoas discordam numa boa. Não é assim também, né? E sempre que você seleciona um ponto específico para apontar um tweet, já faz juízo de valor.
E aí ele depois discute com a menina e fala o seguinte, ó. Sobre minha análise da frente ampla e da porcentagem do PT nas capitais, sugiro que leve meu bate-papo com a Tainá. Ela apontou coisas fundamentais para o debate, trouxe informações preciosas e fez de tudo sem tentar vencer a conversa. Vale a pena ler. Balela. Mas você vê, né, que mesmo com tudo, ele tenta, ele quer conversar, ele não quer fechar portas para o PT. Não. Cara, o objetivo é o quê? É tirar Bolsonaro. O objetivo é derrubar Bolsonaro. Onde ele estava? Carta Capital, matéria, ó, Felipe Neto não deixa barato. Um dos 100 pessoas da Time, sabe? Super influentes, isso, aquilo, outro, blá, blá, blá. E aí, até tem uma pergunta que ele deixa, exemplo, no Rio de Janeiro, e aí, quem você apoia? Ele fala, qualquer um, até um orangotango, desde que o Crivella não vença. E eu garanto, esse é o mesmo pensamento que ele possui para derrubar o Bolsonaro. Para derrubar qualquer candidato da direita com condições reais de vitória. E aí, olha só, a esquerda ainda e como são as coisas. Pra gente falar até um pouco de Foro de São Paulo. Sabe aquele Hélio que falou que desejava aí o óbito de Bolsonaro? Pois, ele agora falou a mesma coisa lá do Trump e fala assim, ó, torço que ele não se recupere. É brincadeira isso? Aí depois reclama, né? Não, estão me censurando. Aí você vê, olha o José de Abreu. Pela primeira vez que rezo vou botar o óbito, porque essa palavra é muito forte. Pelo óbito de alguém. Nem Bolsonaro conseguiu. Ele tá falando porque o Trump foi internado aí nas últimas horas. Você deve ter visto. Tá doente aí. Pegou a doença do momento. E aí, olha só. O Twitter prometeu punir contas que desejarem, né? Coisas assim complicadíssimas. Prometeu. Até agora o tweet do Sérgio Abreu tá no ar. Até agora a mensagem da Folha de São Paulo tá no ar. Mas e aí? Vai derrubar a conta da Folha de São Paulo? Vai derrubar a conta do José de Abreu, os verificadinhos? Tô esperando. Ou é brincadeira, ou é mentira? Imagina se fosse da direita. Só imagina. E aí, olha só o seguinte, né? Muito se criticou da questão do Pompeu no Brasil, o Ernesto. O Marco Feliciano vem aqui para nos lembrar que o Ernesto, ele esteve aí no Jornal da Record, deu uma entrevista e falou sobre a assinatura do acordo anticorrupção entre Brasil e Estados Unidos. Só temem a parceria entre Brasil e América os que são contra a democracia, que essa parceria dure por anos. Parabéns, ministro. Então, todas essas movimentações que batem no coração do Foro de São Paulo não pararam. Continuam firmes e fortes. Firmes e fortes. E aqui você vê, ó, Estados Unidos sancionaram o poderoso general cubano e ex-genro do Raul Castro. E você vê, ó, a receita gerada pelas atividades econômicas do GAESA, que é tipo assim uma holding de diversas empresas grandes, que é controlada por esse cara, é usada para oprimir o povo cubano e financiar a dominação colonial parasitária de Cuba na Venezuela. E quem foi que falou isso? O Pompeu. Pompeu veio com essa conversinha. O pessoal não tá esquecido do que tá acontecendo. Gente, olhando a longo prazo, o cenário tá muito interessante. Tá muito interessante a longo prazo. Muito interessante. Olha só isso daqui também. O FBI, Estados Unidos, lançou um filme assim, estilo Hollywood, assim, de qualidade, padrão Hollywood, sobre espionagem dos amigos de Dória lá nos Estados Unidos. Quantas vezes não falamos da importância dessa batalha cultural? Até hoje, quer ver um exemplo? Quantas e quantas pessoas não falam sobre a pílula vermelha, tomar Red Pill, saia da Matrix? Olha o impacto que foi o filme Matrix, né? É usado até hoje como exemplo para fazer analogias. E esse filme aqui o cara tá fazendo para falar, ó, cara, o pessoal lá, eles estão em busca de nossos dados e mostra os problemas, sabe? Uma vez que dados sigilosos caiam em mãos erradas. Então, vejam só, foi todo o trabalho. Pessoal, galera, o cenário pro nosso lado tá muito interessante. Olha isso daqui, dos amiguinhos de Dória. O pessoal quer participar aqui do leilão, né? Dessa nova pacote de internet. O Reino Unido encontrou uma falha grave dos equipamentos. E aí que abre problema de segurança. Isso daqui são problemas reais, cara. Isso daqui é um problema muito grande, muito grande. Eu espero que quando o cara da Anatel, sabe, tome posse aí, que também vai ser indicação via governo, que a gente da direita tem o mesmo compromisso de checar para saber se o cara está alinhado, sabe, aos nossos anseios e falar, cara, essa empresa aqui é complicada, sabe, ideologicamente vai ser um problema pra gente.
E aí, ó, com a notícia boa, só para chegar ao final do vídeo, ó, produção agrícola bate recorde e ajuda o Brasil a superar a crise. Cresce emplacamento de novos veículos em São Paulo. O povo está comprando. Não estamos no melhor cenário, precisamos de reformas, gastamos demais, pandemia, mas o povo está fazendo a parte. O Ministério da Economia está conversando, o Centrão se propôs a ajudar, vai ter canelada, nem tudo é perfeito, mas, gente, foco na missão, foco na missão. Falando em missão, temos aqui a PRF, como sempre, aprendendo aí, ó, 11 toneladas apreendidas. Dá o total, se não me engano, de 11 milhões de prejuízo. 11 milhões de prejuízo. A gente vai contabilizar o prejuízo que o pessoal do crime tomou só da PRF. Então, cara, vamos olhar para a figura assim, a big picture, né, como o pessoal fala. Então por hoje é isso, meus amigos. Fico por aqui. Peço para dar aquela curtida, peço para dar aquela compartilhada e, por favor, olhem a situação, não com fígado, sabe? Mas vamos olhar assim de forma mais reflexiva. Talvez, com certeza, deveríamos ter nomes bem melhores. Todo mundo devia ter um nome de uma pessoa mais alinhada à direita, mas não é o pior dos cenários e de jeito nenhum acabou. Quem falou que acabou e que vai votar nulo em 2022? Tá numa furada, não tá batendo bem das ideias. Então é isso. Fico por aqui, aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu.